Olá, nessa apresentação eu vou falar sobre meu projeto de iniciação científica, que tem como título a síntese de nanocristais de dióxido de titânio funcionalizados e sua incorporação em polietileno de alta densidade para obtenção de nanocompósitos. Meu nome é Tony Araújo Moreira e fui orientado pelo professor Cleuci José Damacho. O objetivo geral do projeto é sintetizar os nanocristais de dióxido de titânio com a superfície funcionalizada por ácido oleico e preparar compostos através da incorporação desses nanocristais em matriz de polietileno de alta densidade e posteriormente fazer a extrusão de corpos de prova. Em caráter mais específico, a gente tem como objetivo caracterizar a estrutura cristalina dos nanocristais e também os ligandes oleato que recobrem a sua superfície. Também é o objetivo confeccionar esses compostos nas concentrações de 1 e 10% em massa. E, por fim, realizar testes de iteração nos corpos de prova, tanto do composto quanto do pH de puro, para se verificar as propriedades mecânicas de cada um. A importância desse projeto se dá pelas atuais demandas tecnológicas, que vêm exigindo a criação de materiais com propriedades cada vez mais sofisticadas, que sejam mais duráveis, mais versáteis e menos agressivos para o meio ambiente. Com isso, os nanocompósitos estão sendo cada vez mais estudados, pois representam uma classe de materiais que possuem propriedades especiais em relação aos demais. Isso porque essas propriedades vêm da combinação de características de materiais de diferentes classes. Um exemplo disso foi tratado nesse projeto com a incorporação de um material cerâmico, que é o dióxido de titânio, em uma matriz polimérica de polietileno de alta densidade. E o que a gente obteve foi um novo material com propriedades mecânicas melhoradas. Para sintetizar os nanocristais de TiO2, foi empregado como metodologia a rota sovotérmica, que tem se mostrado eficiente no controle da morfologia e no crescimento dos nanocristais e também promove a funcionalização da sua superfície em uma só etapa. Nessa síntese, em específico, foram utilizados como reagentes o isopropóxito de titânio 4 e o ácido oleico. Eles foram misturados de forma que a solução final tivesse concentração de 0,25 mol por litro. Isso pois a literatura indica que nessa concentração a reação produz nanocristais de TiO2 na forma anatase. A síntese foi feita em reator selado, sob agitação e com temperatura em 250 graus Celsius por 60 minutos. A pressão máxima atingida foi de 32 bar e os nanocristais obtidos foram lavados e no final dispersos em tolueno. O produto obtido na síntese foi caracterizado por difração de raio-x para verificar sua fase cristalográfica e também por espectroscopia na região do infravermelho para verificar a presença dos ligantes na sua superfície. Os nanocompósitos foram preparados misturando o PA de moído numa solução coloidal das nanopartículas funcionalizadas nas proporções de 1 e 10% em massa. Com os nanocompósitos foi possível fazer o preparo dos corpos de prova por extrusão e injeção em moldes com formato de halter. A caracterização mecânica dos corpos de prova foi feita por ensaios de tração. Com a difração de raio-x foi possível verificar que os nanocristais estavam de fato na fase morfológica anatase, e isso pode ser visto comparando o gráfico obtido na figura 1 com o banco de dados cristalográficos. Com este gráfico também foi possível estimar o tamanho médio dos nanocristais em 9,33 nanômetros, utilizando a largura meia altura do pico 004 na equação de Debye-Scherrer. O gráfico da figura 2 é resultado da espectroscopia na região do infravermelho e nele a gente confirma a presença dos ligantes oleato na superfície dos nanocristais, porque no gráfico é possível a gente ver bandas características de grupos funcionais do solvente ácido oleico e também bandas de menor número de onda, que podem ser atribuídas à parte inorgânica da amostra. Com os ensaios de tração, a gente conseguiu dados suficientes para confeccionar gráficos de tensão versus deformação, e desses gráficos é possível retirar alguns parâmetros mecânicos para avaliar as características das diferentes amostras. Os valores desses parâmetros foram colocados na tabela 1, e nela a gente pode observar que os compósitos com concentração de 1% de TiO2 apresentaram aprimoramento nas propriedades mecânicas quando comparados com os de polietileno de alta densidade puro. Com isso, a gente pode dizer que a resistência à quebra das ligações interatômicas foi aumentada pela incorporação desses nanocristais. A gente esperava que esse efeito ocorresse também nos nanocompostos com concentração de 10% de TiO2. Porém, o que a gente observou foi uma redução no valor de todos esses parâmetros. E essa redução ocorreu provavelmente porque a quantidade de TiO2 utilizada foi muito alta e os nanocristais começaram a interagir uns com os outros durante a extensão da amostra, formando como se fossem ilhas dos nanocristais funcionalizados, fazendo o compósito ficar mais frágil durante o ensaio de tração. Para concluir, com esse projeto foi possível observar que uma pequena adição de nanopartículas de TiO2 funcionalizado por ácido oleico já é suficiente para provocar um melhoramento nas qualidades mecânicas do polímero. Vimos também que concentrações de 10% provocam um agravamento dessas propriedades. E para finalizar, os agradecimentos.